Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Bem-vindo ao programa número 44, conversando sobre dependências e outros temas. Você sabia que duas das maiores demandas que existem na psicoterapia são, em ordem, primeiro, a dificuldade em resolução de problemas. Normalmente, as pessoas que buscam por psicoterapia têm uma grande dificuldade em resolver problemas, são maus resolvedores de problemas. E o segundo é a ausência de assertividade. As pessoas que buscam por terapia, nós psicoterapeutas notamos muito isso, que elas têm dificuldades em dizer não, elas têm dificuldades em dizer de uma forma assertiva que elas não concordam, discordam de algum evento, de alguma coisa, e isso faz com que elas entrem em atrito, entrem em discussões com as outras pessoas, com pessoas próximas, com parentes, com os amigos, não é mesmo? Então, no programa de hoje, nós iremos falar um pouco sobre comunicação assertiva. Então, fique conosco até o final para você conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Peço para que você assine o canal, se você ainda não assinou, e que acione o sininho para ser lembrado dos novos programas. Também peço para que você nos ajude a divulgar. Então, compartilhe o vídeo com amigos, com familiares, com pessoas que talvez você conheça, que tenham interesse nesse tema, nesse tipo de tema que a gente trabalha aqui dentro do programa, tá bom? Então, vamos ao nosso programa de hoje e eu espero que você goste. Oi, Neide. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Oi, Paulo. Tudo bem, graças a Deus. E você, como tem passado? Comigo também, está tudo bem, tudo Que bom, tranquilo. que bom. Ô, Neide, hoje é o nosso programa 44. Nós vamos falar sobre comunicação assertiva na dependência química. Né? Então, qual que é o intuito na verdade, do esclarecimento? Né? Fazer com que as pessoas entendam que ser assertiva na comunicação em relação à dependência química é evitar você entrar em situações, né, ou você conseguir lidar com situações de uma forma que você não gere um desconforto emocional muito alto em você e também no seu interlocutor, né? Porque se você gera um desconforto na outra pessoa muito grande, a outra pessoa pode, dentro do modelo da terapia, né? Se a pessoa, diante de você conversar com ela, ela pensar assim, nossa, ele está me provocando, ele não aceita a minha opinião, quem ele pensa que é? Se ele pensa dessa forma, ele vai ficar com raiva e vai reagir de uma maneira negativa. Da mesma forma, nós. Se a gente dá a interpretação de que ele está sendo rude com a gente, ele está agredindo, isso vai gerar uma raiva e nós vamos ter um comportamento coerente com a raiva. Então, a gente pode partir para uma agressão, a gente pode ser mais rude ainda com a outra pessoa, né? Você concorda com isso? E gostaria também, Neide, que você desse uma explicação, né, do que é comunicação assertiva dentro do modelo, né, que mais praticado, que a gente mais trabalha na TCC. Pode ser? Então, Paulo, na verdade, um dos estilos de enfrentamento, que a gente até no nosso programa da semana passada nós falamos sobre enfrentamento, evitação cognitiva e evitação comportamental, então nós falamos das estratégias de evitação, que também é um jeito de se lidar, mas com situação de risco, mas na prevenção de recaída existe aquilo que nós chamamos de enfrentamento comportamental, enfrentamento cognitivo. E a prática da assertividade, ela é uma das técnicas de enfrentamento comportamental. Então, assim, é muito comum na nossa prática, né, que a gente converse com os pacientes, por exemplo, e os pacientes me façam a seguinte pergunta. Ai, Neide, por exemplo,
se uma pessoa me oferece bebida alcoólica, eu tenho que... Como que eu me dirijo para ela? O que eu falo para ela? Será que se eu falar para ela que eu não bebo bebida alcoólica, eu não corro o risco de perder a amizade desse amigo? Tem pacientes que até me perguntam, mas eu preciso falar para as pessoas que eu estou fazendo um tratamento, que eu parei de beber, que eu não estou bebendo? E eu falo para os pacientes, mas se você falar isso para os teus amigos, você não fica mais protegido de uma situação de risco? Quer dizer, veja, uma pessoa que fez uma mudança de comportamento na vida dela de beber para não beber, ela tem o direito de comunicar isso para as outras pessoas, aceitando o fato de que as outras pessoas possam pensar de forma diferente da dela. Então, é muito comum, né? E a gente, acho que na nossa prática clínica, a gente enfrenta isso. Então, meus amigos me convidaram para uma happy hour, né? E eu disse para os meus amigos que eu estou parando de beber e que talvez ir na happy hour para mim fosse uma coisa que fosse me colocar em risco, né? Que eu teria que ir na happy hour, mas que, de preferência, as pessoas que ficassem do meu lado não estivessem bebendo, que eu me sentisse mais segura, tá? Tem gente que não acredita que tem o direito de dizer isso. Por isso, praticar assertividade, primeiro, é uma habilidade que precisa ser treinada. Só que, veja, quando a gente fala de treinamento de habilidades sociais, Paulo, existe uma coisa que antecede o treinamento de habilidades sociais, que é a reestruturação cognitiva. Existem pessoas que não acreditam que têm o direito de dizer aquilo que devem dizer ou que poderiam dizer. Então, a gente tem que ficar muito atento na nossa prática, e mesmo para os que estão escutando a gente aqui, que não são terapeutas ou psicólogos que auxiliam no tratamento da dependência química, que são família, muitas vezes a pessoa não acredita que ela tem o direito. Então, não adianta você treinar uma habilidade, quer dizer, você vai treinar uma habilidade comportamental, essa habilidade pode até funcionar durante um período, que é aquele período para o qual ela foi treinada, ela não vai se manter, porque no fundo, a pessoa acredita que não tem o direito de defender os seus direitos. Né? Então, existem pessoas que não acreditam nisso. Né? Então, se você não fizer uma reestruturação naquilo que precisa ser reestruturado, ou seja, a pessoa tem que acreditar que ela tem o direito de defender os seus direitos. Aí sim, você vai treinar essa habilidade para que ela possa chegar num ambiente, por exemplo, e dizer, olha, gente, eu não bebo, e aqui na minha casa eu não gostaria que ninguém trouxesse bebida alcoólica, por exemplo, se a festa vai ser na sua casa. Então, existem pessoas que não acreditam que elas tenham o direito de dizer isso. Não, mas as pessoas vão pagar pela bebida alcoólica delas, por que elas não podem trazer para beber na minha casa? Aí, quando você pergunta para a pessoa, você vai ficar incomodado se tiver bebida alcoólica na sua casa? No fundo, eu não gostaria. Então, veja, você tem todo o direito de negociar isso com os seus amigos. Gente, vocês são super bem-vindos aqui em casa, vai ser um prazer recebê-los. Só que a nossa casa é uma casa não alcoólica. Por isso, o nosso jantar, o nosso lanche não vai ter bebida alcoólica. O nosso almoço não vai ter bebida alcoólica. Posso contar com vocês? Não, quer dizer, vai ter aquela pessoa que vai falar, mas não posso levar uma cervejinha? Nossa, eu adoro levar uma cervejinha. Eu falo, olha, fulano, você conseguiria lidar com um churrasco sem cerveja? O que você acha? Né? Então, eu acho que a gente tem que ir aos poucos e tentando treinar essa habilidade, porque, na verdade, esse é um direito que nos é validado, nós temos o direito de defender os nossos direitos. Muitas vezes a gente não acredita nisso, mas a verdade é que nós temos esse direito. Então, comunicação assertiva é você saber comunicar ao outro o seu real desejo, né, sem que isso gere um conflito grande, né? Com o outro. Exatamente. Perfeito.
Perfeito, então, Neide. Perfeito. Obrigado pela conversa, obrigado pela companhia. Semana que vem estaremos aqui novamente, tá bom? Tá bom, Paulo. Obrigada, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.